Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, na semana passada nós conversamos sobre a tradução para o português do Digesto do Imperador Justiniano do século VI, que está na base do direito civil ocidental. Essa edição tem como um dos organizadores o professor Bernardo Queiroz de Moraes, da Faculdade de Direito da USP. O professor Bernardo também tem um livro que é uma introdução a esse Digesto do Imperador Justiniano. É isso mesmo, Roberto. Retornamos aqui na nossa coluna Bibliomania sobre o digesto, ou sobre as leis romanas compiladas, não é, e modernizadas na sua época pelo imperador Justiniano. O Justiniano foi responsável por 3 importantes conjuntos de leis. Exatamente a Institutas, o segundo é o Digesto e depois o Código de Justiniano. Na semana passada, nós falamos sobre os cadernos perdidos do conselheiro Vasconcelos e a importância desse documento, se pensarmos que são poucas e raríssimas as traduções do Digesto, mesmo na nossa cultura ocidental. Então, os professores Eduardo Silveira Marque, Bernardo Moraes, Darcio Rodrigues tiveram um grande papel em resgatar, não é, toda essa documentação e preparar esta edição. Já o Bernardo Moraes, ele fez um livro de 620 páginas que consiste no Manual de Introdução ao Digesto. Ele explica nesse livro a importância de um manual, tanto para conhecermos a fortuna editorial e crítica desse documento, considerando que ele passou pelo sistema dos livros, dos códices manuscritos, e depois ele passou a ser editado num outro sistema, que nós já conhecemos, o tipográfico. Nós sabemos que a herança desses manuscritos e a sua passagem para um outro sistema, ela demandou estudos desses manuscritos antigos, mas também um processo de edição, e um processo mesmo de exegese do texto, não é? Então, foram muitas mudanças, interpretações pelas quais passaram o Pandectas, e é sobre essas mudanças que o Bernardo Moraes disserta na primeira parte do livro, mas ele também está interessado não só em mostrar essas mudanças, essas alterações e essas diferentes interpretações do ponto de vista da cultura jurídica, mas o que interessa, podemos dizer, que é a cultura humanística de uma forma mais ampla, não é? De compreender os múltiplos leitores e as múltiplas formas de leitura, desde os códices manuscritos até o século XXI, não é? E sobre a tradução dessa obra, professora? Bom, o que me chama a atenção, justamente na parte na qual o Bernardo fala sobre as etapas da exegese, não é? Eu acho que isso serve para nós refletirmos também sobre a forma como compreendemos as leis e como as leis também trazem um peso histórico, não é? Eu acho que os historiadores ideologizam muito, mas às vezes os juristas também esquecem desse significado histórico, dessa dinâmica histórica das leis. Isso está bem claro numa abordagem que o Moraes faz do termo persona. Ele explica o seguinte, que persona tem uma função sistemática e muito significativa na época clássica, que uma simples tradução pelo seu equivalente moderno, pessoa, poderia levar um civilista a pensar que os romanos já tinham essa categoria fundamental de muitos códigos civis. Mas ele fala, bom, na verdade, persona não é o mesmo que pessoa. Para os romanos, isso tinha um significado. No sentido moderno, isso tem outros. Pensarmos numa sociedade de estrutura escravagista, a palavra ganha um outro peso ainda, não é? Então, essas colocações sobre a tradução e sobre a dinâmica não só das palavras, mas a dinâmica das leis, elas são muito importantes e elas mostram o comprometimento, não é, desse jurista, no sentido não só de trazer à tona um documento, mas de fazê-lo ser compreendido, não é? A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.